Ótimo dia, ótima noite, ótima madrugada, ótima tarde, ótima. Bom, o horário que você estiver aí vendo. Não sei onde você está, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, em que horário você está vendo, então, em algum desses horários, com certeza que seja ótimo. Bom, hoje o tema é um tema com plano de partida, você alcançará a chegada. Sem plano de partida, sem plano de chegada. Essa é a verdade. Quando eu imaginei, né, que eu poderia emagrecer, eu estava sem plano, na verdade. Estava sem plano. E emagrecimento era uma das coisas que eu precisava fazer urgentemente. Porque nos meus momentos de aflição, comer sempre foi a solução. Hoje, né, agora estou mais forte, né, estou mais preenchido de músculo do que de gordura. Mas o meu rosto agora também, né, não tá mais aquele rosto cadavélico, mas agora também não é o rosto gordo, é um rosto normal, né? Então você vê que com o tempo o corpo vai se habituando às novas práticas. Agora a questão maior que eu quero passar para vocês é a seguinte: eu não fiz um plano. O plano que eu fiz é um plano muito porco, eu acho que eu posso falar assim, um plano muito porco. Por que um plano muito porco, Adriano? Simples. Eu peguei um Excel e comecei a anotar as refeições que eu fazia ao longo do dia. Eu sabia que ia demorar. Me veio agora aqui até um pensamento que eu tive em um desses dias, no primeiro dia, acredito eu, segundo. Foi assim: vai demorar, mas eu vou fazer. E nada vai me tirar do prumo. E assim foi. Então, eu comecei. O plano, ele não era um plano. Eu tinha uma metodologia, vamos chamar assim, muito porca, reafirmo, muito porca. Por que muito porca? Porque não tinha personal trainer, não tinha nutricionista, não tinha nada, zero. Era a minha força de vontade, porque eu já tinha cansado de tentar tudo isso. E aí, então, eu comecei a anotar no Excel o lanche da manhã, né, o café da manhã, o lanche entre o café da manhã, melhor, vamos lá. Café da manhã, aí depois de mais ou menos 2 horas, às 10, então às 8 eu tomava o café da manhã, às 10 eu fazia um lanche da manhã, ao meio-dia eu almoçava, às 14 ou 15 eu tomava o lanche da tarde, às 19 eu jantava, e antes de dormir lá para umas 9, 9 e pouquinho, 10 horas, eu tomava um lanchinho da noite, que seria o quê? Seria um chazinho, uma bolachinha com requeijão e um suquinho leve. Acabou. Eu só ia me alimentar na manhã seguinte. Ah, até aí, não era era um jeito de pensar. Era um jeito de pensar. Esse jeito de pensar, acho que você se lembra em uma dos meus vídeos, eu falo que eu apenas acreditava que nesse primeiro momento eu tinha que identificar aonde estavam os meus gaps, aonde estavam as minhas falhas, os meus erros. Então eu anotava exatamente o que eu comia. Não é que eu estava me alimentando bem. Não, 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 não. Eu passei a alimentar o que eu comia, ou seja, eu analisava o que eu comia no café da manhã. Então eu comia normal, o que eu estava comendo já. Nervoso, com a cabeça pirada e tal. Eu anotava, mas eu tinha essa consciência. Eu estava já consciente do que eu estava fazendo. Eu queria tratar o mal pela raiz. Então, eu passei a me alimentar visualizando o que eu me alimentava. E foi um processo longo, porque eu comecei isso em agosto de 22. Agosto de 22. Eu notei, pô, André, mas espera aí, você ficou vendo você se deteriorar? É exatamente isso. Eu fui até o fundo. De verdade, eu fui até o fundo. Então eu comecei a ver o Adriano a comer 4 pacotes de macarrão, de miojo, antes de dormir. Eu vi o Adriano comer 4 lanches número 1.
né, 4 promoções do Big Mac, eu só não tomava os 4 refrigerantes, eu tomava 2, mas eu comia as 4 batatas, eu comia os 4 Big Macs, 2, 3 pastéis, sendo que, sei lá, 2 eu comia especial, um de frango catupiry depois. Coisas assim, absurdas, inimagináveis. Mas era nervoso. Eu tinha que saciar a minha falta, a minha problemática, eu tinha que solucionar em algum momento. Eu tinha que solucionar isso em algum momento. E esse momento era abrir a porta da geladeira. Vamos lá. O tempo foi passando. Eu passei um final de ano de 22 bem gordo. Mas eu já estava num processo, ainda que pequeno, de menos consumo, porque eu comecei isso em agosto, outubro, novembro, perdão, agosto, setembro, outubro, novembro, e eu me lembro que dezembro, que foi no mês das festas, né, festas juninas, das festas natalinas, eu me lembro que eu já não estava comendo como antes, mas estava ruim, Mas eu já, algumas coisas eu conseguia me controlar um pouco, um pouco. De 0 a 100%, me controlava 20%. Mas, para mim, era o resultado. Era o resultado. E foi o resultado. Bom, seria mais ou menos o drogado, né? E deixando de consumir a droga, né? Então, sei lá, 20% a menos. O tabagista, fumar 20% de cigarro a menos por dia. Era um processo. Pois bem, o que foi que eu fiz? Nesse momento, eu entrei sim com a ajuda do profissional. Que era o quê? Que era treinar e me alimentar melhor. Porém, eu não me adaptei com essas pessoas, mas eu peguei o que tinha que ser feito. E aí, eu comecei um processo apenas para saber como estava o Adriano no sangue, né? Então, se eu estava bem com os resultados ou se não. Então, eu fiz um exame de sangue, estava tudo desbalanceado, tudo desregrado. E aí eu comecei minha saga. Então eu entendi o que a nutricionista quis me passar, mas não me adaptei com a mesma. E entendi o que o profissional queria, não me adaptei e busquei outros recursos, porque vi que não estava funcionando. Fui buscar saída, não desisti em momento algum. Então, na nutrição, eu passei a fazer, né? Eu já estava no processo D, mas na nutrição, eu comecei a diminuir um pouco. Haja visto que eu estava com 115, que em agosto, eu estava pesando 120 quilos, em agosto. Em março, quando a Letícia virou para mim e falou, Adriano, papai, você tem seios igual a mamãe? Quando a Letícia falou isso para mim, foi a virada de chave, que todo mundo sabe. Quando a Lelê falou isso para mim, no dia seguinte, no dia 24 de março de 23, eu virei a chave. Aí o que eu fiz? Eu passei a, de fato, cumprir, porque às vezes eu cumpri, às vezes não, as 6 refeições diárias que eu criei em agosto. Eu coloquei o aplicativo Alimente-se na minha vida, lá com as 6 alimentações e as calorias que eu consumiria no dia. E passei a fazer as caminhadas de 10 minutos por dia. Comecei a ler livros, comecei a focar mais ainda em cursos, comecei a fazer toda aquela questão da construção dos meus 7 pilares. E eu comecei a entrar num caminho, num fluxo. Comecei a entrar num fluxo. E aí eu comecei assim a ver resultado. Porque os
últimos, no dia 24 de março até o dia 30, 31 de março daquele ano, do ano passado, na verdade, né? Eu fiz 10 minutos e aí peguei o mês de abril todinho, 10 minutos de caminhada por dia. Em maio, eu aumentei 10 minutos. Aí você tá do outro lado falando, ai, que idiota. Por que já não começou a fazer 30 minutos e tal? É aí que você se prejudica, é aí que você falha com você. Porque você quer fazer o quê? Você viu que você conseguiu uma semana, você acha que você já tá avião, você acha que você já consegue. E não, é um processo de construção. Não tem como você fazer a laje, a cobertura do prédio, se você não fizer o alicerce dele, toda a fundação, e construir os andares abaixo dele. Não dá. Não é porque você fez os andares que você já pode passar para a cobertura. Não tem espaço ali. Não tem obra, não tem um processo naquele meio. Não tem como ficar um telhado lá. Então eu não quis partir para o telhado. Eu quis construir todos os andares. Eu quis fazer o processo certo. E esse processo eu coloquei na minha cabeça que ele não seria algo rápido, seria algo lento, mas que eu ia conseguir porque eu ia vencer a procrastinação. A partir daí eu tinha um plano de partida definido, construído, aonde eu tinha 6 alimentações por dia, um aplicativo para me ajudar, com a quantidade de calorias. Eu não vou dizer a quantidade de calorias que eu consumia, porque senão você vai querer fazer a minha quantidade de calorias. Então não adianta, cada um tem a sua. Isso aí, quem vai determinar para você vai ser uma nutricionista, junto com um nutrólogo, enfim, um profissional da área vai definir isso para você, em cima de quanto você precisa consumir e gastar, tá? Mas eu confesso a você assim, que eu era uma pessoa que comia 4.000 calorias por dia, 6.000 calorias por dia. Imagina, 5.000 calorias. Teve um dia que eu comi 12.000 calorias. Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso é doença. Eu era uma bomba relógio. Então, a partir do momento que eu comecei a chocar o meu corpo, eu falei, eu não posso chocar o meu corpo forte. Eu preciso, em vez de chocá-lo, eu preciso estimulá-lo, dar pequenos sinais de possibilidades de melhoria, para que ele entenda o que eu quero, para que entenda o que eu era, o que eu sou e o que eu serei. Para ele entender aquilo que eu não quero mais, o que eu quero hoje e o que eu vou continuar querendo amanhã. Então, para quem tem do outro lado me ouvindo, falando de emagrecimento, o meu plano de partida foi algo infundado, mas com percepção, ciente do que estava fazendo, sem depender de ninguém. Eu tinha um objetivo. Sabe quando você tem... Eu sempre faço essa comparação, porque é uma comparação biológica, a qual me chocou muito na vida. Mas vou fazer uma comparação para você tentar, você conseguir entender. Quando você tem um estímulo no seu corpo de que você precisa ir ao banheiro fazer o número 2, o corpo ele vai te dando sinais. Opa, tem uma vontadezinha aqui, a vontade depois ela começa a apertar, ela começa a ficar maior, até que chega um momento que essa vontade se torna um desespero, dependendo do lugar que você está numa situação calamitosa, você está ali em estado de emergência, você precisa achar um banheiro, não importa se o banheiro aí já não importa mais se o banheiro é sujo, se o banheiro é limpo, não importa, você precisa tirar o número 2, certo? Eu cheguei nesse nível, sabe, de desespero, porque senão eu ia me borrar nas calças, vamos pensar assim. Mas eu fui fazendo meu corpo se acostumar aqui. Nos primeiros sinais, eu vou acalmar o meu corpo e vou fazer com que ele dê um andamento diferente nas coisas. E assim eu fiz. Então, eu queria falar para vocês que o meu plano, ele foi um plano muito inconsistente inicialmente, mas consciente. Inconsistente no sentido de construção, mas eu sabia o que eu queria. Eu tinha na mente aquilo que eu queria fazer. Eu tinha na mente aonde eu queria chegar. De verdade, já não era mais um desejo futuro.
Era o desejo futuro já sendo preparado no agora. A forma talvez não estava correta, mas estava sendo feito algo. A cabeça começou a ter movimentos, estímulos diferenciados. Mas na minha cabeça eu tinha a seguinte situação: eu não posso enganar o meu cérebro. Eu não devo enganá-lo. Eu devo, sim, acostumá-lo com a nova jornada. E para isso eu não posso fazer uma coisa virada de chave do sentido assim, a partir de agora é isso e acabou. Você tem essa possibilidade. Poucos conseguem. Eu não conseguia. Hoje, qualquer coisa que você me pedir hoje, muito provavelmente consiga fazer. Acho que mais de 95% de qualquer coisa que você me peça hoje eu consigo fazer agora. Vamos fazer. Preparo ali rapidamente um checklist, um planejamento, as metas e o objetivo. E vamos fazer. Vamos começar. Naquela época eu não tinha esse pensamento. Eu era uma pessoa extremamente deprimida, uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa que colocava empecilho em tudo. Então, para chegar em algo era extremamente longe, inalcançável. O pensamento já era cansado, que dirá o corpo. Falando de emagrecimento. Mas por que falando de emagrecimento? Porque foi o emagrecimento que fez com que eu puxasse o gatilho para todas as outras coisas na minha vida, como por exemplo, ter resultado ainda melhores com a bolsa de valores, ter resultado espiritual, ter resultado, eu comigo mesmo já estava acontecendo, então eu estava me provando ali na alimentação, nos exercícios, nos cursos, nas leituras, de que eu era capaz. Ter resultados melhores com a minha esposa e com os meus filhos. Ter melhores resultados na minha carreira com os meus negócios, nas minhas finanças, no meu lazer. É isso que rege minha vida hoje. Então a cabeça ela vai se preparando. Ao contrário de você ir lá, num dia que você está inspirado, você vai lá na Smart Fit, na Red Fit, na Blue Fit ou no Zit que tem aí, e você faz o seu plano de um ano. A primeira semana você vai maravilhosamente bem, a segunda cansado, mas ainda vai. A terceira você já falta um dia, na quarta você já falta 2, na quinta você já falta 3, na sexta semana você já falta 4, na sétima semana você já está faltando 6, 7 dias. Depois você está indo uma semana e meia assim, uma semana e meia não, 3 dias assim. E quando você menos espera, você foi apenas você foi pego num dia de motivação que você tinha de fazer um plano da academia que você estava bem naquele dia, então hoje eu vou fazer, mas você não preparou como seriam os outros dias. Você não conseguiu segurar sua alimentação, você não conseguiu segurar os exercícios, você não conseguiu segurar as suas decepções amorosas, financeiras, profissionais, você não conseguiu segurar, vou chamar de problema, eu chamo de desafios, cada um fala como quiser. Você não conseguiu passar por cima dos desafios que você tinha, dos problemas que você tinha. Logo, aquele dia que você foi lá e passou o cartão para fazer o plano de 6 meses a 1 ano da academia, foi perdido mais uma vez. Repito, mais uma vez. Quando eu falo do plano de partida, estou dando o exemplo da alimentação, é porque a alimentação me fez, o emagrecimento me fez dar planos de partida para outras coisas. Vamos falar do trabalho? Então, por exemplo, vamos falar de leitura. Eu não tinha o hábito da leitura, mas eu sabia que eu precisava me acalmar com alguma coisa de fato que me engajasse. Só que eu estava sendo bombardeado de informações positivas na internet. Eu não estava. Eu parei de maratonar séries da Netflix. Diminui drasticamente. Drasticamente. Eu era um cara que eu já não gosto de futebol faz muitos anos, muitos anos. Eu era um cara fanático por futebol, fanático pelo Coringão. E hoje não sei os jogadores que tem no Corinthians. Fiquei sabendo no final de semana passado, retrasado, que eu fui para casa de um primo que é bem corintiano, e assisti o jogo com eles lá
Não queria, mas eu queria estar com os meus primos. Então, ok, para mim, assistir o jogo. Legal, mas eu quero estar do meu lado dos meus primos, com eles, fazer uma farra. Eu estava completamente desatento ao jogo, porque eu estava vendo e ouvindo, né? Estava com eles ali, mas eu estava vendo e ouvindo um curso do Pablo Marçal. Não tá aqui se você gosta do Marçal ou não, tá? Eu gosto, tá tudo bem. Se você não gosta, também tá tudo bem. A questão é, eu estava produzindo, eu estava, naquele momento, colocando coisas que eu entendo que são boas para minha cabeça, que me levam a algum lugar. Tá? Então, eu fui falar de futebol depois de muito tempo agora, 2 finais de semana atrás. Então, vamos lá. Eu não gosto mais de futebol. Não aprecio em nada. Não tenho a menor vontade de saber o que acontece com o meu time. Se meu time hoje cair, se meu time hoje parar de existir, tá tudo bem. Me afeta em zero. Me afeta em zero. Isso não é importante para mim. Não é importante. O importante para mim são os meus filhos. Né? O importante é a minha saúde em primeiro lugar. Né? Aí meus filhos, minha esposa, né? Mãe, irmão, sobrinha, afilhados, né? Pessoas que eu amo, primos que eu amo, que eu tenho como irmãos, enfim, amigos, os próximos apenas. Né? Então, o que eu estou querendo passar para você é prioridades. A minha prioridade foi a alimentação, então ela abriu um mar de planos de partida para a espiritualidade, para a leitura. Por que eu entrei no assunto do futebol? Porque eu estava ali vendo futebol com os meus primos, eu não gosto mais, mas é uma coisa que me estressava demais, eu ficava muito nervoso com o futebol, com os assuntos, com as coisas erradas que os diretores de clube fazem, com roubalheira e tudo mais. Então é uma coisa que eu falei, não, isso eu não preciso assistir. Eu adorava, por exemplo, assistir um da Atena, Cidade Alerta, adorava esse jornal aí que espreme sai sangue. Mas eu não tava, alguém me mandava aquelas imagens de gente atirando na cabeça do outro. Eu não ligava, para mim não, isso é normal. Não é normal, gente. Você está sendo atingido por cargas pesadas, carregadas de sentimentos que não te agregam absolutamente nada. Muito pelo contrário, eles agregam e muito negativamente. Então eu fui tendo noções de coisas em que eu estava inserido no meio, que eu fui saindo. Então eu criei planos para quê? Cara, e olha, vou falar, foi dentista de eu parar de ver um da Atena, viu? Porque eu adorava esse filme da Atena. Adorava. O Bate lá, puta, aquele Marcelo Rezende que morreu. Adorava, adorava, adorava. Eu não consigo hoje ficar 2 minutos. A minha mãe, às vezes, vem pra cá, passar uma temporada aqui em casa. Ela põe nesse jornal. Eu falo, mãe, enquanto as crianças estiverem na escola, ok. Elas chegarem, a televisão vai ficar para ver coisa boa. A senhora me desculpa. Aí eu coloquei até a televisão no celular dela, que se ela quiser assistir no canto dela, ela assiste no canto dela. Mas eu não vou ser contagiado por aquilo dos meus filhos, minha família também não vai ser. Se ela quer, é problema dela. Eu não quero, não quero. Então eu parei de dar atenção a programas de televisão. Foi outro plano que eu tive. Rede Globo na minha casa não entra. Bandeirantes na minha casa não entra. TV Cultura na minha casa não entra. CNN na minha casa não entra. Jornalismo na minha casa não entra. Não entra. Ah, mas como? Gente, não entra. Não entra. Informações manipuladas, não quero. Para mim não faz bem. Eu fico sabendo das coisas em fontes as quais eu considero que são válidas, que são neutras, isentas de parcialidade, nem para A nem para B. Ok? Simples. Eu fui eliminando. Outra coisa, outro plano que eu tive, tirar pessoas tóxicas da minha vida. Fui me afastando de pessoas tóxicas. Outro plano que eu tive, tirar clientes e parcerias comerciais tóxicas da minha vida.
Mais coisas. Não ouvir tudo que todo mundo fica falando de coisas tóxicas sobre o que acha e o que pensa. Outro plano, fui tirando. Outro plano, não me permito mais assentar numa roda e ficar falando mal de algum parente. Não quero saber. Não quero saber. Zero. Zero. Não quero saber. Quem não está participando da minha vida, não tem por que eu falar dela. Acabou. Não faz parte do que eu tenho que falar. Eu falo de quem está participando da minha vida. Se eu estou na casa dos meus primos em Bragança, nós vamos falar da galera dali. Começou, se caso começar algum assunto falando do Corinthians e Palmeiras, que eu não vou gostar desse assunto, eu saio fora. Começou algum assunto de política, eu saio fora. Ah, vou para casa da minha prima, que eu amo, a Priscila. Se a gente começar, o que não vai acontecer, porque a gente está na mesma vibe, né, graças a Deus, a gente não vai ficar falando lá mal de ninguém, nós vamos simplesmente falar coisas boas que estão acontecendo com a gente ou coisas que nós queremos melhorar. Um programa que a gente acha que é interessante, que é válido, o que está sendo feito com os filhos. A gente não fica mais perdendo tempo com a vida dos outros. Então esse é outro plano que eu tenho na minha mente, claro, muito claro. Com o plano de partida, você alcançará a chegada. A frase é: com o plano de partida, você tem plano de chegada. Essa é a frase original. Mas eu quis deixar uma coisa mais entendível. Tá? Então, trabalho. Eu comecei a me aproximar de pessoas. Vou dar um exemplo aqui, né? Um cara fantástico que eu conheci, que é o Rogério Casagrande. Relações públicas aí, fortíssimo do meio televisivo. Com o Wesley, que é o Mosquito, o sanfoneiro do Ratinho. Pessoas com uma outra realidade. Me aproximei mais de um amigo muito querido que eu tenho, que é o Thiago Lima. Um cara extremamente inteligente. Busquei muitas coisas do Thiago Lima. Comecei a apreciar mais Napoleão Hill por causa do Thiago Lima. Hoje minha leitura eu devo muito ao Thiago Lima. Passei a não dar mais atenção às situações da minha família. Família próxima, tá? A minha família mesmo, minha esposa e meus filhos. Mas estou dizendo assim, sogro, sogra, cunhados, cunhadas, irmão, mãe. Eu passei a dar atenção àquilo que de fato é positivo. Porque eu também ajudo essas pessoas a não entrarem em assuntos que não sejam assuntos que levem elas para algum lugar melhor. Então, se não é um assunto que agrega, eu tô fora. Eu ponho meu foninho de ouvido, pego meu celularzinho, tô vendo meu curso, tô fazendo um treinamento, tô lendo um livro digital ou tô lendo um livro normal ali, beleza? Tô focado nos meus filhos, na minha esposa e acabou. A minha vida se resume a isso. Positividade. O meu plano hoje, ele é simplesmente assim: me alimentar bem, fazer exercícios, ter a mente sã, estar o tempo todo treinando, estudando, o tempo todo me desafiando, o tempo todo estar com pessoas melhores do que eu, conhecendo pessoas que de fato me levem para um próximo nível, um próximo passo. Um plano que eu tenho: não dar atenção às pessoas que persistem em ter pensamentos e crenças limitantes. Se essa pessoa for uma pessoa que eu amo, eu apenas deixo essa pessoa falando sozinha. Ah, mas essa pessoa... Não. O que eu quero dizer quando falar sozinha é: não darei atenção àquele tipo de assunto. Porque se é uma pessoa que eu amo e eu sei que eu não posso contribuir para a melhoria dela, eu não tenho por que querer salvá-la, se ela não quer isso. E cada um tem a sua ficha caindo. Em algum momento da vida. Não importa a idade que você tenha hoje. Novo, né? Muito jovem, novo, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Em algum momento a ficha vai cair. Lógico, quanto mais cedo, melhor. Porque você tem a oportunidade, você tem a possibilidade de quê? Você tem a oportunidade, a possibilidade de ir para um próximo nível. Eu não tenho mais tempo a perder. Nunca tive, na verdade.
mas a ficha só caiu hoje. Então, os meus planos hoje, eu preciso fazer um plano. Então, por exemplo, veio o cara da torneira arrumar aqui a pia da cozinha. Foi feito um plano para esse cara vir aqui. Porque esse cara não vai atrapalhar a minha vida nas férias com os meus filhos, a minha sobrinha e meu afilhado que estão aqui comigo. Minha esposa foi trabalhar, quem está aqui em casa sou eu. Então nós vamos sair, vamos passear. Eu não vou deixar que o encanamento ferre com o nosso plano de diversão no final das férias. Não vou permitir. Eu não vou permitir que, de repente, um pensamento que não faz parte da minha família, do que eu quero para minha família, que venha de fora e caia, de repente, nos meus filhos, eu vejo ali e fico, não, depois quando eu ver que piorar, não, eu já corto uma pela raiz. Então, se eu vejo que é uma pessoa tóxica, eu me desaproximo. Se eu vejo que é uma pessoa que eu não tenho por que perder meu tempo, eu diminuo a minha relação com ela drasticamente. Se eu vejo que a pessoa é uma pessoa a qual ela pode me levar para um próximo nível, e é muito bom, é muito prazeroso, essa pessoa tem ótimos contatos, tem um ótimo papo, tem uma energia maravilhosa, eu quero, sempre que possível, estar com essa pessoa. Sempre. Eu não consigo ficar em rodas de conversas que não me levam a nada. Não consigo. Com assuntos fúteis, com assuntos idiotas. Eu não consigo mais. Eu fico num outro espacinho, fazendo outra coisa que não aquilo. Então, eu entendo e me vejo, me lembro de quando eu estava dentro dessas rodas que não me levavam a lugar algum. Por quê? Porque eu não tinha plano de partida, não tinha plano de chegada. Hoje o meu plano de partida, para qualquer coisa que eu faço, eu tenho um plano. Precisa fazer o quê? Precisa comprar um microfone? Então eu vou fazer um plano para isso. Mas não é só ir lá e comprar um microfone? Faz um plano. Condiciona a sua cabeça a fazer planos para tudo. Criar pequenas metas e você concluí-las. O seu cérebro não vai querer outra coisa, você vai fazer isso para tudo. Mas aí a vida vai ficar chata. Vai ficar chata? Será? Vamos lá. Você acha que o Elon Musk, Pablo Marçal, Jack Bezos, Bill Gates, você acha que... mas aí você está indo para o nível... Ué, mas não é para falar? Se é para falar da coisa ruim, vai sempre falar da coisa muito ruim. Se é para falar da coisa boa, não pode falar das coisas muito boas. Eu vou falar das coisas boas. Eu não vou me espelhar no meu vizinho, não vou me espelhar num parente, vou me espelhar num cara melhor. Lógico, o parente e o vizinho são pessoas mais próximas. Se tem qualidades, você pode tê-lo como algo a ser modulado. Então você vai modular, né? Você vai fazer uma cópia daquilo que é bom para você. Claro, mas os caras que estão lá em cima são minhas grandes inspirações. Mas é inalcançável. Quem diz que é inalcançável? Não é inalcançável. Nós temos que apenas fazer com que, a partir do momento em que você tem um plano de partida, você vai ter um plano de chegada. Então não é possível de maneira nenhuma. Está chegando meu filhote agora aqui. Eu deixei um recadinho na porta, não entrar, gravação. Mas ele entrou porque o pequenininho que não sabe ler, então ele tá chegando aqui só para contribuir com a gente, né, Léo? Né? Então tá bom. Continua aqui quietinho que eu tô gravando, tá bom? Daqui a pouco você vai tomar o seu cafezinho da manhã. Então o que acontece? Um plano de partida. Eu entendi que quando eu tenho o plano de partida, eu consigo chegar em qualquer lugar. E se eu não conseguir chegar, é porque algo foi mais forte e que não era para eu estar naquele momento. Então, beleza, não era para estar aquilo. Voltando à ideia dos grandes pensadores aí. A partir do momento em que eu tenho um Jack Bezos, um Pablo Marçal, um Wendel Carvalho, Thiago Brunet, Elon Musk, Bill Gates, entre outros aí fortes no mundo, a partir do momento em que eu tenho essas pessoas como pessoas a seguir, eu pego aquilo que elas fazem de bom e coloco no meu pote para consumir o que elas têm de bom. Então, o meu plano é sempre estar antenado com livros que me alimentem e me agreguem em coisas que de fato eu estou na busca, cursos que me alimentem e me agreguem para levar para um próximo nível dentro daquilo que eu estou fazendo, seguir pessoas que também fazem isso, estar em contato com amizades com pessoas que fazem isso. Não adianta
Não adianta você querer começar uma coisa hoje simplesmente por começar. Eu comecei lá atrás, não foi por começar. Eu queria um objetivo. Sabia que esse objetivo não seria fácil. Seria um objetivo um tanto quanto complexo pelo grau de gordura que eu tinha, pela obesidade que eu tinha e, e a forma que eu vivia. Se eu não tivesse um plano, mesmo que mínimo, eu não conseguiria sair e estar aqui hoje. Poder pegar esse moleque aqui, levantar no colo, bagunçar, brincar de lutinha, correr, pular, nadar, bagunçar. Eu não ia estar fazendo isso hoje, gente. Se é que eu estaria aqui hoje até. Sem exageros, tá? Eu estava numa condição muito forte de saúde, muito negativa, assim, sabe? Então, o plano é, Adriano, me espelhar em quem é melhor que eu sempre. Enquanto eu tiver pessoas melhores do que eu posso olhar para cima e falar, eu quero ficar melhor, eu quero ficar igual esse cara, é isso que eu quero. Para mim não entra aquele plano do tipo, a minha vida tá ganha. Eu já alcancei tudo que eu queria. Isso para mim não. Ah, mas você está sendo ganancioso. Não. Nem ambicioso eu estou sendo. Eu estou apenas querendo viver a vida no máximo de experiências possíveis. E aí o que o outro me fala não me serve. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir aquilo que vai contra isso. É simples. Quando você não quer participar de algo, você não participa e ponto final. Você não fica ali parado ouvindo lorota. Você está entendendo? Você não fica ouvindo lorota. Você vai lá e faz acontecer. Então, quando uma pessoa fala para mim que mas aí ela começa a achar pontos que para ela são falhas ou que ela quer me convencer de algo, eu já corto a conversa, eu mudo o assunto, eu mudo o foco, peço licença, falo que estou atrasado, falo que esqueci alguma coisa, que eu preciso ligar, que eu estou recebendo. Eu saio fora de cena, mas essa pessoa ela não vai me infectar. Então eu já tenho planos definidos para chegadas nos lugares em que eu quero, para chegadas em lugares com pessoas que eu quero, para chegadas em lugares com negócios que eu quero. Os meus planos já estão definidos. E os planos que não estão definidos vão sendo moldados, melhorados. Mas eu sempre crio o objetivo que eu quero. Esse objetivo então vamos lá, vou fazer um plano aqui. Crio um plano, esse plano eu faço metas, ok? E nessas metas eu alcanço os resultados para atingir os objetivos que eu quero. Vamos dar uma situação idiota para você fazer? Você quer ver uma coisa idiota? Vá no mercado com um plano e coloque a meta. As metas que você precisa atingir. A meta é comprar o Toddy, a meta é comprar o açúcar, o arroz, o sal, o fermento, o pão, o macarrão, o arroz, a salada, o tomate, comprar o leite, comprar, sei lá, a batata, comprar os frios. Você definiu o plano. Qual que é o plano? O plano é eu ir ao mercado e fazer a compra da semana, sei lá. Esse é o plano. Como farei isso? As metas. Então vem as metas. O plano é esse. O objetivo é fazer as compras. Qual o plano? O plano é criar as metas para isso. Então vamos fazer um plano para isso. Você cria as metas. E você não vai comprar nada além disso. Ou seja, você já vai nos lugares certos. Você não vai passar pelos sucrilhos, você não vai passar pelo chocolate. Agora, vai sem plano no mercado. Eu estou dando um exemplo muito idiota. Ou seja, o que é muito simples pode se tornar muito perigoso. E é aí que mora uma grande situação negativa que pode ir contra você num nível fora do normal. Você vai numa concessionária sem ter pensado e compra um carro. Você tem condição? Vai te fazer falta? Não vai? Tá tudo bem, ok, beleza. Você tá com a cabeça preparada? Não, tudo bem. Agora, a maioria das pessoas que fazem isso não estão preparadas aqui. Isso aqui está muito machucado. Consequentemente, infectou isso aqui. E aí, tudo isso aqui, ó, que é o corpo, tá ali, ó, clamando por necessidades de resultado rápido, de satisfação momentânea, prazeres imediatos. Ok?
Em outros tempos, eu posso dizer para você que eu estaria sempre querendo prazer mais rápido. Claro, muito melhor. Mas volto na frase que eu usei semana passada, no vídeo semana passada. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Simples assim. As suas reações são sinal das escolhas que você fez para tudo na sua vida. Sua reação com seus filhos é o sinal das escolhas que você fez para todas as outras coisas que você escolheu na sua vida. Sua reação com seus funcionários é o sinal de todas as escolhas que você fez, de todas as experiências, pessoas que você convive, assuntos que você fala. Eu cansei de pessoas que querem me convencer. Eu me permito ser convencido ou não. E se a pessoa quer me convencer, eu saio fora da roda. Eu deixo a pessoa falando. Porque se for uma pessoa que eu amo, aí que eu saio fora da roda mesmo. Por quê? Porque eu não quero... se eu já sei que aquela pessoa é de um jeito X, eu não quero porque aí eu querer convencê-la de alguma coisa. Chega. Até recentemente tentei não querer convencer, mas querer mostrar um lado da visão, né, para uma pessoa, mas de um fato X. E eu falei, não precisa fazer isso. Essa pessoa, ela é maravilhosa desta forma aqui dela, não tenho por que mudá-la. Cabe a mim puxar dessa pessoa as coisas boas que ela tem a me dar. Cabe a mim isso. Então, gente, se eu puder falar para vocês, o plano de partida para qualquer coisa, seja para emagrecer, para um novo trabalho, no trabalho atual, para lidar com o relacionamento, você precisa ter o objetivo que você quer. Você tem o objetivo, você traça o plano. Traçou o plano, faça as metas. Eu diria que é praticamente impossível você não alcançar. Claro, vou construir um foguete. Né? Estou dando um exemplo esdrúxulo, claro. Mas vou emagrecer. Gente, é possível. Com questões mentais ou não, é possível emagrecer. Só que você é uma pessoa cansada, mimada, que já está acostumada à vida sedentária e aos prazeres imediatos. E aí você acaba sendo uma pessoa mimada pela família de que você tem um problema. De que você... Aí começa toda aquela bajulação e sendo que o que você tem a fazer é: a minha vida é aqui, hoje e agora. Ou eu tomo a decisão, ou eu tomo a decisão. Eu já estive na posição de doente, mentalmente doente, uma pessoa extremamente conturbada, desestabilizada, incomodada, inquieta, de coisas que me matavam e eu não sabia. Eu sei o que é isso. Só que não foi do dia para a noite, é um processo construtivo, é um processo que cada um tem o seu jeito, só que, de alguma maneira, eu tinha comigo que eu não podia desperdiçar mais as oportunidades. Algumas pessoas vão ter essas oportunidades daqui com 60 anos de idade, 70, 80, não importa. O importante é ter o despertar disso e dar a atenção, o foco necessário para sair disso. Então, o plano de partida depende de quê? Gente, eu sabia que o Leonardo poderia entrar aqui. Eu sabia. Você acha que ele está me incomodando? Não, não está me incomodando. Ele é uma criança de 3 anos, feliz e contente, que quer saber apenas de bagunça. Quer saber apenas de brincar, né, Léo? Sim. Sim. Então, nada que ele faça aqui, ele pode bater na tela agora. O meu plano está feito. As minhas metas em saber que ele poderia aparecer aqui estão feitas. Eu já fiz as minhas escolhas. Ele não vai me tirar. Eu não tô por dentro, eu não tô nervoso. Eu não tô querendo falar, para, não tô querendo fazer nada disso. Ele faz o que ele quiser aqui, ó. Eu tô no controle da situação. Eu tô no controle do Adriano. Ele pode falar qualquer coisa aqui. Eu estou gravando vídeo para vocês. Eu já contava que ele poderia aparecer.
Na minha cabeça, ele tá deixando esse vídeo mais rico. Ele tá deixando esse vídeo mais rico, né? Por quê? Porque ele é a certeza de que eu consigo controlar esse menino maluquinho aqui, esse anjinho aqui, né? Ele é a certeza de que eu consigo me controlar. Por quê? Porque eu fiz planos e escolhas que, de fato, fazem com que eu tome atitudes mais assertivas. Quando você tem plano de partida, você tem plano de chegada. Eu já sabia que eu entraria aqui. Então, quando eu falei da compra do mercado, quando eu estou falando aqui, ó, de um plano que eu fiz, porque eu sabia que o Leonardo poderia entrar e vir me chamar, e eu poderia estar gravando, eu não ia perder a minha gravação. Eu falei, vou deixar minha gravação melhor ainda, porque se ele entrar aqui, vai enriquecer mais. Então, são essas pitadas de inteligência emocional que você deve colocar. Quando a gente fala ter plano de partida, você vai ter a chegada, você vai alcançar a chegada, é você ter controle emocional, que é o que 95% da população mundial não tem. Controle emocional. É isso que faz a diferença para você ganhar dinheiro, para você ganhar um relacionamento positivo, para você poder sair de um ponto, eu quero mudar de país. Faça um plano, você consegue fazer esse plano. É possível. Mesmo sem dinheiro? Mesmo sem dinheiro. Tem várias situações de investimentos hoje para ir para o Canadá, que a pessoa... Faça um plano. O plano vai te dar a possibilidade de metas. Você vai alcançar essas metas. A meta vai te levar para o objetivo. Faça isso para várias partes da sua vida. Eu, no meu caso, uso os meus 7 pilares para isso. Então, gente, eu acredito que esse é o conteúdo. Se você tem plano de partida, você tem plano de chegada. Não viva por viver. Não seja um zumbi. Não seja um rebanho domado. Seja você a pessoa que determina aonde você quer chegar e com quem você quer chegar e como. Beleza? Eu vou me despedindo porque esse baixinho aqui tá com fome. Ele quer tomar café da manhã, né, Léo? Vamos falar tchau, pessoal, aqui? Vamos falar. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tá de olho, né? Fala, tô de olho em vocês. Fala, tô de olho em vocês. Fala, tô de olho em vocês. Um beijo, pessoal. Tchau. Tá de olho. Vamos falar tchau de novo para acabar de vez? Não? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Vou desligar.